Hábitos Atômicos, capítulo 9. O papel da família e dos amigos em moldar seus hábitos. Em 1965, um húngaro chamado Laszlo Polgár escreveu uma série de cartas estranhas a uma mulher chamada Clara. Laszlo era um obstinado adepto do trabalho árduo. Na verdade, era só isso em que acreditava. Ele rejeitava completamente a ideia de talento inato. Alegava que, com a prática deliberada e o desenvolvimento de bons hábitos, uma criança poderia se tornar um gênio em qualquer campo. Seu mantra era: um gênio não nasce, é educado e treinado. Laszlo acreditava tão fortemente nessa ideia que queria testá-la com os próprios filhos. E escreveu para Clara porque precisava de uma esposa disposta a embarcar em sua ideia. Clara era professora e, embora não fosse tão inflexível como Laszlo, ela também acreditava que, com instrução adequada, qualquer um poderia desenvolver suas habilidades. Laszlo decidiu que o xadrez seria um campo adequado para o experimento e desenvolveu um plano para criar seus filhos para se tornarem prodígios em xadrez. As crianças estudariam em casa, uma raridade na Hungria na época. A casa era repleta de livros de xadrez e fotos de famosos jogadores. As crianças jogavam constantemente umas contra as outras e competiam nos melhores torneios que encontravam. A família mantinha um sistema de arquivos meticuloso do histórico de torneios de todos os competidores que as crianças enfrentassem. Suas vidas eram dedicadas ao xadrez. A investida romântica de Clara foi bem-sucedida e em poucos anos a família Polgár ganhou 3 novas integrantes, Susan, Sophie e Judith. A Susan, a mais velha, começou a jogar xadrez aos 4 anos. Depois de 6 meses já derrotava adultos. Sophie, a filha do meio, fez ainda melhor. Aos 14 anos foi campeã mundial e alguns anos depois tornou-se grande mestre. Judith, a mais nova, era a melhor de todos. Aos 5 anos, era capaz de derrotar o pai. Aos 12, era a jogadora mais jovem listada entre os 100 melhores jogadores de xadrez do mundo. Aos 15 anos e 4 meses, ela se tornou a mais jovem grande mestre de todos os tempos, mais jovem que Bob Fischer, o recordista anterior. Durante 27 anos, foi considerada a melhor mulher jogadora de xadrez do mundo. As infâncias das irmãs Polgár foi atípica, para dizer o mínimo. No entanto, na opinião das garotas, seu estilo de vida era atraente e até mesmo agradável. Em entrevistas, as irmãs falavam sobre sua infância como divertida, em vez de cansativa. Elas amavam jogar xadrez, nunca se cansavam. Segundo relatos, Laszlo certa vez encontrou Sofia jogando xadrez no banheiro no meio da noite. Ele foi encorajá-la para voltar a dormir e disse: Sofia, deixe as peças em paz. Ela respondeu: Papai, são elas que não me deixam em paz. As irmãs Polgár cresceram em uma cultura que priorizava o xadrez acima de tudo. Elas eram elogiadas e recompensadas por isso. Em seu mundo, uma obsessão pelo xadrez era algo normal. Como estamos prestes a ver, quaisquer hábitos que sejam normais em sua cultura estarão entre os comportamentos que você achará mais atraentes. A sedutora atração das normas sociais. Os humanos são sociais, nós queremos nos encaixar, relacionar, conquistar o respeito e a aprovação de outros. Essas inclinações são essenciais para a nossa sobrevivência. Antigamente, os ancestrais viviam em tribos e viver separado da tribo ou ser expulso era uma sentença de morte. Enquanto isso, os que colaboravam e se relacionavam com os outros tinham mais segurança, oportunidades de se casar, acesso a recursos. Charles Darwin disse que na longa história da humanidade, os que aprendiam a colaborar e improvisar de maneira eficaz preponderaram. Como resultado, o desejo humano mais profundo é pertencer, e essa antiga preferência influencia nosso comportamento de uma forma muito poderosa. Nós não escolhemos nossos primeiros hábitos, nós os imitamos. Seguimos o roteiro de nossos amigos e familiares, igreja, escola, comunidade local e sociedade em geral. Cada uma dessas culturas e grupos tem o próprio conjunto de expectativas e padrões, quando e se deve se casar,
quantos filhos ter, quais feriados comemorar, quanto dinheiro gastar na festa de aniversário do filho, casamento. De muitas maneiras, essas normas sociais tácitas guiam seu comportamento a cada dia. Elas sempre são consideradas, ainda que de modo não consciente. Muitas vezes você segue os hábitos da sua cultura sem pensar, questionar ou sequer lembrar. Como escreveu o filósofo francês Michel de Montaigne, os costumes e práticas da vida na sociedade nos levam adiante. Na maioria das vezes, concordar com um grupo não parece um fardo, todo mundo quer pertencer. Se você crescer em uma família que recompensa suas habilidades de xadrez, jogar parecerá muito atraente. Se trabalha em uma empresa onde todo mundo usa ternos caros, estará inclinado a ostentar um também. Se todos seus amigos compartilham uma piada interna ou uma expressão nova, você vai desejar fazer o mesmo para que todos saibam que você está por dentro. Comportamentos são atraentes quando nos ajudam a nos encaixar. Então, nós imitamos os hábitos de 3 grupos em particular. Primeiro, os mais próximos, segundo, a maioria e terceiro, os poderosos. Cada grupo oferece uma oportunidade para potencializar a segunda lei da mudança de comportamento e tornar nossos hábitos mais atraentes. Primeiro, imitando os mais próximos. A proximidade tem um efeito poderoso no comportamento. Isso vale para o ambiente físico, como foi discutido no capítulo 6, e também para o social. Nós adquirimos hábitos das pessoas ao nosso redor. Copiamos a forma como os pais lidam com as discussões, a maneira que amigos flertam uns com os outros, a maneira como os colegas de trabalho alcançam bons resultados. Quando os amigos fumam maconha, a pessoa também experimenta. Quando a esposa tem o hábito de checar 2 vezes se a porta está trancada antes de ir para a cama, esse hábito é repetido por você. Muitas vezes, a gente imita o comportamento das pessoas ao redor sem perceber. Em uma conversa, a gente costuma adotar a postura corporal da outra pessoa. O autor desse livro disse que até na faculdade ele começou a falar como os colegas de quarto. Ao viajar para outros países, ele imitava o sotaque da forma local de falar, de uma forma não consciente, apesar de ele ficar falando para ele parar com isso. Como regra geral, quanto mais nos aproximamos de alguém, mais é provável que a gente imite alguns de seus hábitos. Um estudo inovador acompanhou 12.000 pessoas durante 32 anos e descobriu que as chances de uma pessoa se tornar obesa aumentavam em 57% se ela tivesse um amigo que se tornasse obeso. Isso também funciona no sentido inverso. Teve um outro estudo que descobriu se uma pessoa em um relacionamento perdesse peso, o parceiro também perderia aproximadamente 1/3 das vezes. Nossos amigos e familiares exercem uma espécie de pressão invisível que nos puxa em sua direção. É claro que pressão de colegas só é ruim se você estiver cercado de más influências. Quando o astronauta Mike Massimino era um estudante de pós-graduação no MIT, ele frequentou um pequeno curso de robótica. Das 10 pessoas da turma, 4 se tornaram astronautas. Se o seu objetivo fosse chegar ao espaço, então aquela sala de aula era a melhor cultura que poderia pertencer. Da mesma forma, um estudo descobriu que quanto mais alto fosse o QI do seu melhor amigo aos 11 ou 12 anos, maior seria o seu aos 15, mesmo depois de controlar os níveis naturais de inteligência. Nós absorvemos as qualidades e práticas daqueles que nos rodeiam. Uma das coisas mais eficazes que você pode fazer para construir hábitos melhores é viver em uma cultura em que seu comportamento desejado é o padrão. Novos hábitos parecem viáveis quando vemos outras pessoas os colocando em prática todos os dias. Se está cercado de pessoas em forma, é mais provável que considere se exercitar um hábito normal. Se está cercado por pessoas que amam jazz, você vai querer ouvir jazz todos os dias. A sua cultura define a sua expectativa para o que é normal. Cerque-se de pessoas que têm os mesmos hábitos que você quer ter. Vocês vão prosperar juntos. Para tornar seus hábitos ainda mais atraentes, experimente levar essa estratégia um passo além. Participe de uma cultura em que, primeiro, seu comportamento desejado é o padrão e, segundo, já tenha algo em comum com o grupo.
Steve Camby, um empresário da cidade de Nova York, dirige uma empresa chamada Nerd Fitness, que ajuda nerds desajustados e mutantes a perder peso e a ficar fortes e saudáveis. Seus clientes incluem amantes de videogames, fanáticos por filmes e toda pessoa que queira entrar em forma. Muitas pessoas se sentem deslocadas na primeira vez que vão à academia ou tentam mudar a sua dieta, mas se você tem algo em comum com os outros membros do grupo, digamos, seu amor mútuo por Guerras nas Estrelas, a mudança vai se tornar mais atraente porque parece algo que pessoas como você já fazem. Nada sustenta melhor a motivação do que pertencer. O pertencimento transforma uma busca individual em compartilhada. Antes você estava sozinho. Sua identidade era singular. Você é leitor, você é músico, você é atleta. Quando participa de um clube de livro, de uma banda ou de um grupo de ciclistas, sua identidade se torna vinculada àqueles ao seu redor. Crescimento e mudança não são mais uma busca individual. Nós somos leitores, nós somos músicos, nós somos ciclistas. A identidade compartilhada começa a reforçar sua identidade pessoal. É por isso que permanecer como parte de um grupo depois de alcançar uma meta é crucial para manter seus hábitos. É a amizade e a comunidade que incorporam uma nova identidade e ajudam os comportamentos a perdurar, imitando a maioria. Na década de 1950, o psicólogo Solomon Asch conduziu uma série de experimentos que agora são ensinados a legiões de graduandos a cada ano. Para começar cada experimento, o sujeito entrava na sala com um grupo de estranhos. Sem o conhecimento deles, os outros participantes eram atores contratados pelo pesquisador e instruídos a fornecer respostas roteirizadas para certas perguntas. O grupo receberia um cartão com uma linha. Em seguida, o segundo cartão com uma série de linhas. Cada pessoa deveria selecionar a linha no segundo cartão que era semelhante em comprimento à do primeiro. Era uma tarefa muito simples. Veja um exemplo. Aqui na figura 10, em conformidade com as normas sociais, nós vemos uma representação dos dois cartões que o Solomon Asch usou. O comprimento da linha do primeiro cartão, que está no lado esquerdo, é o mesmo que o da linha C. Mas, quando um grupo de atores alegou ser diferente, os sujeitos da pesquisa concordavam em vez de acreditar no que os próprios olhos estavam vendo. O experimento sempre começava dessa forma. Primeiro havia alguns testes fáceis em que todos concordavam qual era a linha correta. Depois de algumas rodadas, os participantes recebiam um teste tão óbvio quanto os anteriores, mas os atores escolhiam intencionalmente uma resposta incorreta. Por exemplo, responderiam a comparação mostrada na figura 10. Todos concordavam, embora as linhas fossem claramente diferentes. O sujeito, que não tinha conhecimento do artifício, ficava complexo com tudo aquilo. Os seus olhos se arregalavam, ria nervosamente para si mesmo, ele conferia a reação dos outros participantes e sua agitação aumentava à medida que uma pessoa após outra apresentava a mesma resposta incorreta. Logo, o sujeito começava a duvidar dos próprios olhos, até que em determinado momento ele optava pela resposta que em seu íntimo sabia ser incorreta. Asch executou esse experimento muitas vezes de muitas maneiras diferentes. O que descobriu foi que, à medida que o número de atores aumentava, também aumentava a conformidade do sujeito. Se fosse apenas o sujeito e um ator, não teria efeito na escolha da pessoa. Eles apenas presumiriam que a outra pessoa não sabia nada, era idiota. Quando 2 atores estavam na sala, ainda havia pouco impacto. Mas conforme o número das pessoas aumentava para 3 atores, ou até 4, ou até 8, os sujeitos ficavam mais propensos a duvidar de si mesmos. E no final do experimento, quase 75% dos participantes concordaram com a resposta do grupo, embora fosse obviamente incorreta. Sempre que não sabemos como agir, procuramos o grupo para guiar nosso comportamento. Constantemente examinamos o ambiente e imaginamos o que todo mundo faz. Nós verificamos resenhas na Amazon para imitar os melhores hábitos de compra, alimentação e viagem. Geralmente é uma estratégia inteligente. Os números oferecem evidências, mas pode haver um lado negativo.
O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Por exemplo, um estudo descobriu que quando o chimpanzé aprende uma maneira eficaz de quebrar nozes como membro do grupo e depois muda para um novo grupo que usa uma estratégia menos eficaz, ele vai evitar usar o método superior para poder se encaixar. Humanos são parecidos. Há uma tremenda pressão interna para seguir as normas do grupo. A recompensa de ser aceito é maior que a recompensa de ganhar a discussão, parecer inteligente ou descobrir a verdade. Na maior parte das vezes, preferimos errar com a multidão do que estar certos sozinhos. A mente humana sabe como se dar bem com outros. Ela quer se dar bem com outros. Esse é nosso modo natural. Você pode substituí-lo por optar por ignorar o grupo ou parar de se importar com o que os outros pensam, mas isso requer trabalho. Nadar contra a corrente de sua cultura requer esforço extra. Quando mudar seus hábitos significa desafiar a tribo, a mudança não é atraente. Quando significa se encaixar, é muito mais. 3. Imitando os poderosos. Humanos de todos os lugares buscam poder, prestígio e status. Queremos distintivos e medalhas em casacos. Queremos ser presidente, sócio em nossos cargos. Queremos ser legitimados, reconhecidos, elogiados. Essa tendência parece fútil, mas no geral é uma jogada inteligente. Historicamente, uma pessoa com maior poder e status tem acesso a mais recursos, preocupa-se menos com sobrevivência e demonstra ser um parceiro mais atraente. Somos atraídos por comportamentos que proporcionam respeito, aprovação, admiração e status. Queremos ser o único na academia a fazer barras, o músico que consegue tocar as progressões de acordes mais difíceis ou o pai com os filhos mais talentosos, porque essas coisas nos distinguem da multidão. Quando nos encaixamos, começamos a procurar maneiras de destacar. Essa é uma das razões pelas quais nos preocupamos tanto com os hábitos das pessoas altamente eficazes. Tentamos copiar o comportamento de pessoas bem-sucedidas porque desejamos o sucesso por nós mesmos. Muitos dos nossos hábitos diários são imitações de pessoas que admiramos. Você reproduz as estratégias de marketing das empresas mais bem-sucedidas ao seu redor. Você copia a receita do seu padeiro favorito, pega emprestadas estratégias de contar a história do seu escritor favorito, imita o estilo de comunicação do seu chefe. Nós imitamos as pessoas que invejamos. Pessoas de alto status desfrutam de aprovação, respeito e enaltecimento por parte de outras. Isso significa que se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e enaltecimento, achamos isso atraente. Também somos motivados a evitar comportamentos que diminuem nosso status. Aparamos nossas cercas vivas e cortamos nossa grama porque não queremos ser os desleixados do bairro. Quando a nossa mãe vem nos visitar, limpamos a casa porque não queremos ser julgados. Estamos sempre nos perguntando o que os outros vão pensar de mim e adaptando o nosso comportamento com base na resposta. As irmãs Polgar, os prodígios do xadrez mencionados no início do capítulo, são evidências do impacto poderoso e duradouro que as influências sociais têm sobre o comportamento. Elas praticavam xadrez por muitas horas todos os dias e continuaram nesse esforço notável por décadas. Mas esses hábitos e comportamentos mantiveram sua atratividade, em parte porque eram valorizados pela cultura delas. Do elogio dos pais à conquista de diferentes marcadores de status, como se tornar grande mestre, elas tinham muitas razões para continuar empregando seus esforços. O resumo do capítulo agora. A cultura em que vivemos determina quais comportamentos são atraentes para nós. Nós tendemos a adotar hábitos que são elogiados e aprovados pela cultura porque temos um forte desejo de pertencer. Tendemos a imitar os hábitos de 3 grupos sociais: os próximos, que são a família e amigos, a maioria, a tribo, e os poderosos, que são os com status e prestígio. A coisa mais eficaz que você pode fazer para construir hábitos melhores é juntar-se a uma cultura em que, primeiro, seu comportamento desejado é o padrão. Segundo, você já tem algo em comum com o grupo. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Na maioria das vezes, preferimos estar errados com a multidão que certos sozinhos.
Se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e enaltecimento, nós o achamos atraente.